Reuel e vamos começar aqui o quadro do Antigo ao Novo. Deixa eu apresentar aqui Rafael. E aí, mano? E aí, pessoal? De volta aí. Agora vamos continuar daqui pra frente. Se encontrar semanalmente vai ser uma bênção. Compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da nossa experiência. Vamos ver o que vai acontecer por aí. E aí, Fernando, tudo certo? Opa, tamo de volta. Graças a Deus, que Deus possa nos usar hoje aí. E o Sheldon, e aí, mano? De novo aqui com vocês. Agora a gente tem um trampo maior, que agora o programa é semanal, né? Certo? Sim, tem que estar trabalhando na pauta, nos assuntos. No primeiro ano de projeto, acho que a gente fez 9 episódios, foi Por aí. Por aí, pouco. Mas agora esse ano não, é toda semana, certo? Certo. Batendo direto. Batendo. Aqui não tem descanso. E pra gente começar hoje, o episódio de hoje, a gente quer falar sobre uma coisa importante que ajuda a gente no decorrer do nosso desenvolvimento pessoal, que é livros. Mais especificamente hoje a gente vai falar sobre aqueles livros que nos ajudaram a desenvolver no que nós somos como pessoa. Vocês consideram importante ler? Vou começar, todo mundo ficou se olhando, então eu vou começar. Olha, a gente comentou no primeiro episódio sobre a importância do ensino, então é fundamental a leitura, né? Por mais que você possa pensar, poxa, mas é cansativo e tudo mais, mas a leitura vai sempre te edificar. Então, para mim, é um capítulo, uma parte super importante hoje da minha vida, do meu dia a dia, do meu devocional, seja no devocional bíblico, seja num devocional a respeito da Bíblia, de algum estudo, de algum autor. Então, isso tudo vai nos edificando, vai nos fortalecendo, vai nos acrescentando. Então, é fundamental, leitura é fundamental. Concordo com o Rafael. A leitura, ela é uma forma de expansão da mente, né? E hoje nós temos outros meios para ter conhecimento, claro, né? Você tem ali a imagem, né? O streaming aí, o YouTube e Netflix, e você pode assistir aulas, entre outras situações. A ouvir, né? Podcast, como você está ouvindo a rádio também agora. Mas a leitura, ela trabalha com a imaginação de forma mais forte, né? Porque quando você tem a imagem ali, ela não te dá tanta possibilidade de imaginar, de trabalhar. A leitura não. Ela é interna, né? Ela traz aquela possibilidade de você buscar novos horizontes, né? A dinâmica que a gente tinha conversado sobre livros que mudaram aí a nossa forma de ver a vida, né? Não só no lado espiritual. Eu tenho um livro bem interessante assim, para a minha vida, que é um livro academicamente simples, que é O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, de Joseph Garden. É um livro que, quando eu comecei a ler, eu era adolescente, não sabia nada sobre filosofia, sobre as ideias, né, do mundo da filosofia. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a me deslumbrar. É um livro até relativamente grosso. Na época, leitura para mim era uma coisa assim, eu lia mal bula de remédio e olha lá. Mas eu fui arrebatado de uma forma por esse livro que eu li até o final ele, e foi a primeira visão que eu tive sobre o mundo das ideias, né? Sobre tudo que estava ao meu redor. É um livro que eu indico para quem ainda não conhece filosofia, né? Obviamente que depois que você começa a estudar, é um livro bem raso, né? Ele passa por é uma história, né? Uma ficção que passa pelo enredo da história da filosofia. Para mim foi um livro um divisor de águas que me impulsionou a poder buscar conhecimento em outras situações. Bom, já entrando, acho que já começamos a fazer essas indicações a respeito daquilo que tem marcado a nossa vida, a nossa trajetória. Eu também acho que, assim como o Sheldon, eu não cresci, seja na época da escola, com aquela questão de ser um leitor voraz. A gente lia porque era obrigado a fazer os trabalhos. Então, eu acho que muita gente da nossa geração leu Iracema, leu esses livros tudo. Primo Basílio, Memórias Póstumas. Bem interessante, cortando o Rafael aí, mas aproveitando, bem interessante que eu fui obrigado a ler também, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não lembrava de nada, absolutamente nada. Tem uns 3 anos que eu decidi reler. Rapaz, descobri um livro
maravilhoso. E aí vai até uma crítica até na educação, que às vezes você tem que entender o seu momento de leitura. Perfeito. Né? Colocar um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para um adolescente de 12 anos, você, às vezes, tolir a possibilidade dele de gostar de literatura, né? Sem ter apresentado nada antes, né? Uma coisa mais palatável, né, pra ele, mais então. fácil de digerir, de até compreender. E é interessante que agora, eu lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu percebi que, pra época dele, era um livro altamente moderno. A forma de escrita, a forma de enredo. E pra mim, quando eu olhava um livro de sebo, aquele livro que, meu Deus, que vai ter aquelas palavras que eu não vou entender, que vai ser muito, muito chato. Pra mim, eu penso muito em um livro assim, eu penso em Iracema. De desenho. Sim, Iracema. E então, eu também cresci dessa forma, não gostando dessas leituras, lia pra fazer os trabalhos, fazer as provas. Isso foi mais acontecendo já na minha transição pra vida adulta, onde eu falei assim, eu preciso ler. A gente carrega um livro que é composto de uma imensidão de livros que rege a nossa fé. Então, a leitura ela tem que ter alguma proximidade com o cristão. E eu li algumas coisas, artigos e tudo mais, e já vi vários pastores, olha, aquilo que é difícil no início, força, cria uma rotina que isso vai acontecer. Então, isso veio acontecer, e uma grande marca de uma transição que eu vi que a leitura começou a ser agradável para mim foi quando eu li, e eu acho que eu tive que indicar esse livro para todo mundo que tá aqui já deve estar sabendo qual é o livro, que é o Sermão do Monte, de John Wesley. Esse livro fez todo mundo comprar. Fiz todo mundo comprar, falando, meu Deus, esse livro mudou minha vida, vocês têm que ler. Eu não recebi essa indicação. Não, então. Foi antes. Foi antes. Você chegou depois, entendeu? Eu vou indicar pra você depois, vou te emprestá-lo. Mas, cara, foi um livro que mudou minha vida. Lá são alguns sermãos catalogado. John Wesley, ele gostava muito de pregar sobre o Sermão do Monte de Jesus, então ele é uma série de sermões que ele anotou nos seus diários e se preservou até hoje a respeito desde o início do sermão, das bem-aventuranças, até todas as aplicações. Então cada capítulo ele vai falando de alguns versículos a respeito do Sermão do Monte de Jesus, explicando, detalhando, e aquilo foi mudando. Cada capítulo eu ia chorando cada vez mais, mudando minha vida. Acho que você tá descrevendo bem. Cada capítulo você vai sendo destruído. Você vai sendo destruído e construído no final. É engraçado, você tá lendo lá o capítulo e começa a chorar, aí você precisa anotar esse negócio. Isso tem que estar marcado, gravado. Mas é interessante que nenhum de nós gostamos de ler. Normalmente a gente não... O ser humano ele não gosta, né? Não foi fácil. Não foi fácil. Agora, conforme a gente vai ficando mais velho, aí a gente descobre o poder da leitura, né? O prazer, poxa vida, que massa. Eu tô conversando com um cara ali. Um cara de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Eu sempre falar, quero fazer um curso com... Não, compra o livro que é mais barato, você vai estar conversando com um cara ali. Mas quando a gente encontra essa ideia, aí a gente quer forçar os nossos filhos, os mais novos. Cara, vocês têm que ler. Você precisa ler. Assim, como o Sheldon falou, né? Não tá no momento ainda. Mas eu vejo assim que o momento é principalmente quando a gente tem uma pergunta pro livro. Uma vez eu vi isso não sei aonde, cara, quando você lê um livro, pergunta alguma coisa pra ele antes. O que você quer aprender desse livro? O que você quer entender? Porque o que você espera dele, né? Porque se você tiver 3 perguntas diferentes, se você ler o livro 3 vezes, você vai destacar respostas diferentes sobre em cada... pergunta tem uma situação. Quando eu olho para um livro, ele começa a me encantar quando ele começa a colocar perguntas na minha cabeça. Como assim, né? Começa a ficar... Sério, mas caramba, por quê, né? Você lê a orelha e você lê atrás. Caraca, isso aqui deve ser incrível. Um livro que eu li há pouco tempo, que também me impactou bastante, um livro cristão, foi O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, né? É um livro que já tinha me indicado várias vezes, e a gente sempre... Um clássico, né? Esse livro é meio obrigatório, né? Obrigatório. Uma vez, acho que eu li uns 5 livros cristãos seguidos, e os 5 citavam Cristianismo Puro e Simples. Eu falei, cara, eu tenho que parar de ler esses livros aqui, eu vou ler Cristianismo Puro e Simples. E ele é isso mesmo. Ele primeiro que não era um teólogo, né? Então,
por conta disso, apesar de ter um conhecimento vastíssimo de teologia, mas eu acho que por conta disso ele não se apegava ao academicismo, né? Que é importante quando você está formulando doutrinas, mas a ideia dele, e o livro nasceu justamente num diálogo que ele teve ali na Segunda Guerra Mundial, pelo rádio, né? Era um programa de rádio. Ele fez uma palestra, foi convidado para fazer uma palestra sobre o cristianismo no momento de guerra, né? E de bastante dificuldade. E ali naquele livro ele começou, esse livro ele traz as brasas do cristianismo. Só que ele traz de uma forma não assim totalmente doutrinária, mas de perguntas, de questionamento e principalmente de razão, aquilo que Paulo fala até, né? E, então assim, ele começou a entrar na minha mente e abriu algumas coisas que eu já achava que conhecia, que sabia, mas vi de um prisma totalmente diferente. E dos últimos livros que eu li, esse foi um dos que mais me impactou. Eu vou dar uma dica de um livro que eu acho que vai ajudar a gente a ler mais livros, né? Que é o livro que ele chama A Tríade do Tempo. Ele é do Christian Barbosa e é um livro bem chocante porque ele fala bastante de como que a gente perde coisas, né? Por falta de organização de tempo. Então a gente tem muito compromisso, às vezes não tem tempo para ler, para estudar, né? Ou deixa por último, sempre tá naquela correria. Esse livro ele vai falando sobre isso. Ele vai falando sobre papéis que a gente tem, quanto de tempo você gasta no papel mãe, no papel pai. E às vezes te confronta, você fala, poxa, no papel pai eu não gasto quase nada de tempo. Ou no papel irmão, ou no papel estudante eu não gasto quase nada, né? Acho que eu tenho que começar a separar um tempo maior para isso. Então esse livro ele vai te ajudando a construir uma agenda, a organizar teu tempo, baseado nos teus objetivos. Então, meu objetivo é ler X livros, é aprender tal coisa. Beleza, esse livro vai te ajudar. Inclusive, tem um capítulo muito interessante que ele fala como dizer não. Que ele diz que a maior parte dos nossos compromissos é porque a gente não consegue dizer não. Às vezes você está ocupado, você marcou uma hora com seu filho lá, não, vou brincar com meu filho. Aí a pessoa chega lá na sua casa, vamos fazer tal coisa, não sei aonde. Você por dentro não consegue dizer não e fala, tá, eu vou. Aí você abre mão de alguma coisa, você sacrifica alguma coisa ali mais importante, porque você não consegue dizer não. Eu achei bem interessante. O livro vai construindo em cima disso, né? E no meio do livro ele mostra no meio de uma palestra, ele mostra uma mulher lá. A mulher fala que nos papéis como trabalhadora, né, empresária e tudo, ela estava quase que 50%, 60% do tempo dela estava relacionado a isso. E o resto, pouquíssimo, era para a família. Aí ela tomou um choque, né? Então, quando você faz esse exercíciozinho, poxa, quanto tempo eu gasto? Começar a anotar as tarefas que tu faz, né? Que tu faz no dia e quantas horas tu gasta. Quanto tempo você gasta? Você vai tomar um choque. Meu Deus, eu quase não gasto, por exemplo, com as coisas de Deus. Você pode tomar esse choque. Você pode estar achando que faz muito, mas quando você coloca no papel... ocupado, né? É todo ocupado, mas quando você coloca no papel, poxa, é só 2 horas por dia. Ociosidade que reina, né, na nossa vida, né? 24 horas, só 2 horas do Senhor, mais ou menos isso. Né? Ou o contrário, às vezes tu descobre que tu investe só em coisas que não dá dinheiro, né? Tipo, isso. Tu bota todo o teu tempo em coisas que não te rende nada. Não te rende nada. Nada, conhecimento né? Nem nada, né? Então, assim, é um livro bem interessante, ele é bem... É tranquilo de ler e no final eu acho bacana que ele ainda começa a te ajudar a criar uma agenda, que é bem legal, porque é a agenda baseada na sua vida, né? Tomando o lugar do Hewell, qual o que vocês têm, qual a posição de vocês em relação à ficção, poesia, né? Principalmente a gente está vivendo assim por conta do movimento científico e tudo mais, uma era de utilitarismo, né? A visão muito cartesiana das coisas, né? E eu tenho uma posição, eu queria saber qual a posição de vocês em relação à literatura, né? Ficcional. Cara, Eu leio ficção. eu acho que é fundamental você ter equilíbrio. Porque o que acontece? Às vezes você fica, de repente você tá... O Hewell que eu digo, ele tava no TCC dele focado, é discipulado, né? É discipulado aqui, é 15 livros de discipulado pra lá, e de repente o cara não fala outra tudo de coisa. Não ficção, né? Tudo de não ficção, exatamente. E aí de repente ele tem que parar um pouco. Eu tava até conversando com a minha esposa, isso é legal. Eu falei, eu quero pegar
o gosto de ler, por exemplo, HQ. Pra dar uma... pra dar uma mudada, porque tu fica... Começa a ficar cego, na tu verdade. pega uma linha tão grande, e eu tô com vontade agora também de comprar, eu ainda não li, mas é uma trilogia, na verdade, do C.S. Lewis, que ele escreveu, na verdade, com uma aposta com Tolkien. Eles fizeram uma aposta sobre dois temas. Tolkien é o criador do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, só pra fazer meu parente. Cristão, Isso. E ele que foi quem pregou o evangelho para C.S. Lewis, que tem tantos livros incríveis. Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Então, ele gosta muito de escrever fantasia, o C.S. Lewis. E eles fizeram uma aposta sobre quem ia escrever um tipo de tema. E ele escreveu sobre viagem interplanetária. Tô ligado. E aí é uma trilogia que lançou com umas capas novas até agora, recente. E eu tô doido pra ler essa ficção. Que é do C.S. Lewis e que ele fala que ele tem um fundo de cristianismo, que ele aplica isso de alguma forma, porque eu acho que tá muito no caráter dele, né? Mas precisa, eu acho que né? Todo livro de ficção, ele é autobiográfico de alguma forma. Sim, tu sente um pouco da pitada do autor, né? Com certeza. Assim, a minha posição em relação à não ficção, à poesia, à literatura, é o seguinte, a mente humana, ela é muito complexa. Então a gente às vezes acha que quer dominar a nossa própria mente, nosso conhecimento. E eu acho que a literatura, como ela não tem a obrigatoriedade da lógica, do cartesiano, do mundo do fechado, né? Daquilo que é ser empírico, que a ciência ela acaba aprisionando, ela te dá essa liberdade. E aí eu quero citar aqui 2 livros que fizeram a minha cabeça expandir. E não foi dessa forma, né? A mais B e tal. Sim. Que foi Crime e Castigo, de um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski, que me fez entrar na Sheldon Hardcore mesmo. Corajoso. A profundidade da psicologia humana. E assim, não foi um livro de psicologia, mas eu pude perceber que eu tive mais empatia em algumas situações, tive mais conhecimento em algumas situações a respeito da psicologia humana. E outro livro que também explodiu minha cabeça, um livro muito curto, bem interessante, que é um livro de um italiano chamado Dino Buzzati, que é O Deserto dos Tártaros, que me fez assim pensar muito sobre o tempo, a vida, o cotidiano. O Sheldon tá em outro nível, né? Vocês já perceberam que a gente ainda não chegou lá. A gente tá indo embora. Eu acho mas, então, assim, é uma defesa que eu faço. Sim, entendeu? com certeza. A poesia eu ainda tenho dificuldade. Tento até hoje, né? Poesia eu tentei, na moral. Algumas me alcançam, fui alcançado por algumas. Acho que a aula de literatura matou a poesia da minha vida. Mas Eu fui alfabetizado agora, então... Mas a literatura, cara, é justamente isso. É você ter a possibilidade de a tua mente expandir muito além do que a própria ciência pode estabelecer, entendeu? Porque não tem como a gente colocar a mente humana dentro de uma caixinha, cara. Perfeito. Ela é muito complexa. E entrando já nessa questão, você me fez lembrar um livro que eu li, um livreto. Eu lembro que eu ia fazer um pedido para minha esposa de livro. Achei muito a cara dela. A minha esposa, ela ensina crianças, e eu comprei Pescadores de Crianças, que é do Spurgeon. E aí eu comprei também, junto nessa leva, também um Preparado para o Combate da Fé, que ele fala sobre as armas, né, do ministério, que é justamente a igreja, a palavra e o Espírito Santo, as 3 armas que você tem. E ele fala, justamente, em alguns dos pontos, é uma leitura bem suave, o Spurgeon, C.H. Spurgeon, né, o Charles, ele fala de uma maneira muito clara, e você sente que ele está falando para você, né? Parece uma conversa, como o Fernando tinha comentado, e ele fala sobre a leitura, ele defende a leitura, que você precisa ler, mas sempre que você tem que ter cuidado. Igual o Sheldon tá falando aqui, grandes livros que a gente nem sabe quando é que vai entrar na nossa estante, mas isso requer um cuidado, e eu tenho certeza que o Sheldon ele sempre tem esse cuidado, a gente já conversou.
inclusive, sobre isso, do cuidado da leitura. E o Spurgeon, ele fala justamente isso nesse livro. Ele fala que a Bíblia é o único livro que você pode ler sem preocupação de ter alguma mentira, porque ela é a verdade. Só que qualquer livro, você tem que ir com o discernimento daquilo que você está lendo. Eu acho que justamente naquilo que o Fernando falou, de identificar a pergunta que você quer ser respondida, sabendo que as respostas verdadeiras, que são basilares, está na Bíblia. E que as outras... exatamente. Isso vale também... E eu acho que até principalmente para livros de temática cristã. Perfeito. Sim, eu acho que mais até ele fala sobre o Spurgeon, ele fala que pior mais. Que você é cristão. E aí entra, esse aqui queira ou não, olha só. Se você tá vendo ali no jornal alguém falando alguma coisa, ou mesmo na rádio, sim, você tem certa dúvida. Agora, se você abre a mesma informação num livro, sim, não, você fala. O livro ele tem um imperativo, né? Ele chega, ele chega como se fosse uma nova verdade para você. Isso. É incrível. E o poder do livro, o poder. O Spurgeon, ele fala justamente sobre isso. Principalmente, voltando um pouco, quando você tem um encanto pelo autor já. Isso é um cuidado que você tem que ter. E aí ele fala sobre isso. Ele fala, pior do que um livro que só conta coisas seculares, às vezes mentiras, bobagens, é um livro que se predispõe a levar a verdade, mas leva meias verdades. Esse é o pior. Esse é o que efetivamente nos mata, né? E depois que você leu... Eu acho que matou o papo aí. Depois que você leu, não tem como apagar, finalizou, né? Aí. Eu vou indicar aqui o livro que fez eu estudar teologia, né? Eu nasci no lar cristão, sempre li a Bíblia desde sempre, né? Sim. Porque primeiro os teus pais te obrigam, depois tu vai pegando o gosto. Isso. Só que aí um dia eu deparei com um livro chamado Entendes o que Lês? É uma pergunta. Você entende o que lê? E aí, quando eu comecei a ler, eu descobri tanta coisa assim sobre interpretação bíblica. Ele é massa que ele vai dividindo. Ele, tipo, do nada ele fala pra você que a Bíblia são tipos de texto. Cada texto tu interpreta de um jeito. E aí ele vai falando o que é uma carta, o que é um livro profético, o que é um livro histórico, o que é um livro apocalíptico. Não. Não, esse foi o livro que eu li e falei... tá. Eu não sei nada da Bíblia, me lasquei, vou me matricular no curso de teologia. Aí me matriculei no Ceforte. Depois que eu levei muitos tapas na cara e descobri que não tinha sido suficiente todo esse tempo lendo a Bíblia. Você não pega tantas coisas. Quando você descobre, por exemplo, como é formado os evangelhos, sim, caraca, velho. Sinóticos, aí tu fica maluco. Né? Exatamente. É uma diferença muito grande. Tem gente que é muito acostumado com a Bíblia só fazer devocional. Isso quebra, porque aí você não tem o ensinamento que a Bíblia se predispõe. A Bíblia, ela é a verdade quando ela é completa no seu coração, né? E você entende ela por completo. Então essa é a grande diferença. Tem gente que se baseia a vida cristã dele em devocional. Então é isso aí, galera. Falou, muito obrigado aí pelo papo. Considerações finais? Não. O Fernando, ele tem... Não, gente, pera aí, ó. O Fernando é um cara especialista em finanças. Ele não pode sair daqui sem pelo menos falar um livro pra arrumar a tua vida financeira. A gente vai ter um episódio só sobre isso. Ele não falou sobre finanças, mas falou sobre fala só um aí pra gente mudar a nossa vida aí. Mudar a vida financeira? Pra se ajustar, pra começar. Pode ser o Pai Rico, Pai Pobre. Vamos pros comerciais.